Pronto, bora, bora, maravilhosos. Vamos ver. Aí, peraí, que eu estou compartilhando. Feliz dia! Ora, Flavinha. Aí subindo, puxa a cadeira, puxa sua cadeira. A Ruth já vem chegando. Gratidão. Bom dia! Engraçado, né? O moderador já devia subir direto. Bom dia, vó. Mas eu subo direto hoje que eu não subi. Ah, tá. Consegui acertar o layout. Mas aí a gente, até já ir Ah, conversando, a gente vai dar uma mudadinha em como que a gente vai fazer a live, né? Acho que no período de leitura, eu preciso até ver como é que faz para tirar os comentários. tá. Para evitar também um povo filho de Deus que não sabe o que fala. Mas eu não É. sei como é que faz isso. Então, isso eu acho que a senhora podia ver com meu tio Jean, ou a Dinda. Configurações de comentário. Deixa eu ver, peraí. Deixa eu testar esse aqui. Mas é que se alguém chegar aí Fechou? O quê? Fechou a barra de comentário? Peraí. Gente, que tá chegando, eu não tô vendo vocês. Fech... não tô vendo nem nada agora. Ah, tá. Seu Então já, comentário não. já Seu descobri como é comentário. que faz. Aí eu faço, nossa, agora nós vamos chegar nas melhores partes do livro, gente. Já pegou a sua aguinha? Aqui a Ô, vó, Marinês chegou mais cedo e agora a Marinês. Que eu dei eu abri um pouquinho antes, né? Porque eu queria fazer uns testes. Aí a Marinês veio. Cadê, meu Deus, cadê? capa da lavanda. Aí eu acho que durante o dia eu vou abrir para fazer uns testes de ver o que, que a gente pode melhorar. Tem tanta coisa aqui que eu não sei nem o que que é. Mexe. O que eu vou fazer? Ficar mexendo, mas num horário que não fique Agora, se a dando senhora assim. quiser mexer, pode mexer. Não tem ninguém. Só tá eu e a senhora. É que a rotinha deve estar chegando, né? Então aí fica de olho. Eu tô fuçando. Eu queria colocar uma. Ah, ela já chegou. Deixa eu ver. Só um minutinho, Ruth. Ruth, só subir, Ruth. Ah, vamos ver. Já vai subir. Acho que hoje não é só subir, não, hein, vó? Você deve ter mexido em alguma coisa aí. Eu não subi? Então ela apareceu aqui pra mim.
Eu Não, porque convidei. eu subo sozinha. Hoje eu não subi. Ou o dia que tá assim, mudou, né? Ruth, comenta aí, você tá aí? Você não subiu? É, convidar, eu já convidei. Feliz dia, Larissa, seja bem-vinda. Você consegue puxar a Ruth, Flavinha? Contigo. Já convidei também. Se ela não tiver, eu não estou a conseguir subir. Eu tenho que sair e voltar. É, você tem que sair da live, sair do TikTok e voltar novamente. Descer. E é engraçado porque ela é moderadora também. Uhum. Deixa eu ver se tem, ela tá com todos os acessos. Ela entrou de novo. Vou virar. Acho que agora foi. Foi. Troca a gente de lugar. Agora me lembra como é que eu faço isso. Aqui, trocar de lugar. Alô! Aqui. Aí. Então está escuro. Onça para. Hoje já tá de onça. Tá frio? Tá É frio. que lá em E só Portugal é diferente, né, da gente aqui. Não, já tivemos calor, tivemos 26 graus a semana passada, no domingo, 26 graus, mas hoje já está, acho que 20 e qualquer coisa. 15 graus, estão 15 graus hoje. Misericórdia. Haja Já sinto, bicho, já haja sinto bicho para frio contaminar. aqui. Sinto frio aqui só de pensar. Ai, ai, ai. Então, feliz dia. Vamos iniciar as nossas leituras. Olá, seja bem-vinda, Marcelinha. Fique à vontade. Esse aqui é a nossa leitura viva. O que é a leitura viva? É uma leitura comentada do livro Mulheres que Correm com Lobos e também, depois da leitura, da análise, nós temos ativações para que o seu dia seja ainda melhor. Nosso intuito aqui é servir e libertar as mulheres de padrões, né? Padrões que levam à escassez, à tristeza, à infelicidade. Esse é o nosso maior objetivo aqui, servir ao maior número possível de pessoas, de mulheres. Ruth, você vai abrir a mesa? Como é que você vai fazer hoje? Então, bora lá. Então vou abrir a mesa, mas vou já deixar aqui assim uma mensagem de início, porque não sei como esta carta do baralho cigano estava debaixo da mesa. Eu sei que não tá. Ontem ela estava na leitura, tá? Ela estava nas leituras. Então já fica aqui uma mensagem de início. Esta carta, ela é uma carta de mensagens. Alguém vai receber uma carta muito importante. Olha aí, vai alguma carta, uma mensagem no dia de hoje. Já prepara aí, porque ela estava fora. O baralho estava ali no lugar dele e ela estava embaixo da mesa.
Só uma parte. Aí eu hoje mudei de posição, deixa eu ver se eu consigo aqui fazer o que eu quero fazer. Só orientar aqui o espaço. A pessoa mudou de cenário hoje. Lembrou-se. Feliz dia, Lulu. Feliz dia. Quem é que já tá no teco-teco-teco? Ai, eu tô aqui no computador. Pra ver se. Eu nem sei se tá subindo. Bom dia, Tá Lulu. subindo, tá subindo. Bom dia, Flavinha. Bom dia, Ruth. Eu tô travada, não tô vendo subir nada. Pra mim tá 52. Pra mim tá 152. 152, isso aí. No Amiga, outro que eu tô eu aqui, enxerguei tá. só a metade do número. Peraí, Então deixa eu vamos. compartilhar bem aqui. Isso, vamos compartilhar a live. Quem puder já ir republicando. Sempre para as meninas. Daqui o objetivo da nossa live é chegar às mulheres. Eu só comecei a contar, parece que os rapazes alta vida. Preciso de cantar aqui na live, mulheres que correm com os lobos. A mangá participar do grupo de movimento aqui realizado, ancorado por gente que pode ter manifestado a sua opinião por causa dela ninguém. Aí a gente fica ouvindo a Ruth e a gente fica curioso. O que, que ela tá falando? O cara aqui. Eu sou uma. Eu sou uma. Né? É a abertura da mesa. É É que você minha tava falando abertura. tão baixinho ali que a gente não tava ouvindo, aí a gente ficou curiosa. Na hora que ela fala assim, fala rápido, a Flavita, Flovita, como é que é? Florita. Como é que você fala? Não sei. Tipo, dá pra entender que, tipo, é o meu nome, mas não é meu nome. Flavinha, Sim, mas você fala na oração. Flavita, como é que é? vou ler a oração toda de início, depois diz-me, tá? Em nome Sim. da. Ah, é divina presença. Em nome da divina presença, eu sou e peço eternamente que as minhas raízes sejam paradas por mangaia junto ao seu coração, coração plantar. Peço que as minhas raízes sejam conectadas às raízes da árvore da vida, ancoradas no centro da terra. E as que está aqui na live, mulher que corre com os lobos e que vai passar no For You. A mangaia peço amparo e por todo o movimento aqui realizado. Ancorando e protegendo o propósito que é manifestado, eu sofro o meu propósito que existe aqui dentro da minha alma e o meu propósito é ligado ao meu cosmo interno e externo. Em nome da minha presença, eu ativo agora o círculo sagrado de luz e verdade. Arcanjo Miguel, invoca a tua espada azul de proteção, não para me ocultar, mas para afirmar a minha presença, a minha autoridade e o meu caminho. Cria ao meu redor um circuito eletromagnético de 5 km invulnerável, invencível, inquebrável. Nenhuma energia de sabotagem, distorção ou interferência pode entrar. Aqui eu não sou invisível, eu sou vista, eu sou ouvida, eu sou presença, eu sou canal claro da luz, eu sou alfa e ômega, a consciência que começa, a consciência que conclui, a sabedoria que me guia, o discernimento que me protege, a força que me sustenta. Que a tua luz azul dissipe toda a densidade, corte todo o laço de anulação, cancele toda a tentativa de opressão ou manipulação, fortaleça o meu campo com coragem, verdade e direção. A minha presença é soberana, o meu coração é meu altar, minha voz é firme, clara e livre, a minha presença é a luz sobre a terra. Este campo está protegido, este trabalho está protegido, este canal está protegido pelo poder da luz, da justiça e da verdade. Assim é, assim está afirmado, assim está feito. Gratidão, gratidão. Abrindo o portal da mesa quântica da mestra Blunda, eu sou conexo com a presença divina da Ruth Pereira na mesa quântica da mestra da Afrodite. Eu sou conexão com a presença divina da... Abrindo o portal da mesa quântica da Afrodite, eu sou conexão com a presença divina da Ruth Pereira na mesa quântica da Afrodite. Um dia quero vir para aqui para as lives, com certeza. Divina presença, consciência de luz. Já enganei no comando, peraí. Sorte é que a gente tem cábulos. Eu sou conexão com a presença divina de todas as mulheres que estão aqui na live, mulheres que correm com os lobos e todos que o plano criador queira aqui incluir, em egrégor da Afrodite, queira aqui incluir na mesa quântica da Afrodite.
Gratidão, gratidão, gratidão. Divina presença, consciência de luz. É comandado fazer uma harmonização entre todas as mulheres que estão aqui e as que vão passar e estão no For You. Uma harmonização entre as suas egrégoras, entre os seus ancestrais, e que nenhuma energia destoante ou com vontade de vir aqui fazer distúrbios encontre esta live e que seja afastada. Que esta live, esta leitura ativa e interativa chegue para as mulheres que precisam de ouvir estas histórias e que cada uma aqui consiga fazer e trazer a clareza e discernimento e a cura necessária para si. Se seja, e assim é, grato, está feito, está feito, está feito. Mostra-me. Ativando a espada do Arcanjo Miguel, fazendo essa limpeza, essa harmonização. Gratidão, gratidão. Até mais, Afrodita. Bora para a leitura. Bora lá. Vamos lá. Hoje nós vamos iniciar na minha edição do meu livro, página 53, o capítulo 2. Esse é um capítulo bastante importante, da Mulheres que Correm com Lobos, que é a tocaia ao intruso, o princípio da iniciação. Nós vamos contar, então, a história do Barba Azul e depois da história existem as reflexões da Clarice sobre a história. A gente não vai conseguir ler tudo de uma vez, então a gente vai dividir as sequências e a gente vai fazer a aplicação. A gente não, né? A Ruth e os mentores dela e os meus, eles vão fazer a gratidão, eles vão fazer a ativação e a limpeza, dependendo do caso e da história, eles vão fazer o que tem que ser feito para que a gente, obrigado, possa dar o melhor possível para todas as mulheres que passarem aqui. Então, eu já acredito que todo mundo aqui já republicou, já colocou nos seus stories, já... Olha que bonitinho, consegue colocar os comentários. Só que depois eu preciso acertar essa figurinha. Para a gente ficar bem dinâmico, eu vou experimentar. Então, eu vou pedir para as moderadoras ficarem atentas. Eu não vou, por enquanto, fechar os comentários. Mas fiquem atentas. Qualquer piadinha ou alguma coisa que não vá acrescentar nada para ninguém, vocês já sabem o que fazer, né? A Flavinha, então, eu já sei que é. Se a gente vê... até já subiu que alguns comentários já não estão aparecendo, já estão filtrados. Mas aí o que a gente vai fazer? Vamos dividir então em 3 partes. Leitura, análise, na realidade 4. Mesa e depois perguntas e respostas. Eu e a Ruth, a gente conversou justamente por esse livro trazer temas muito sensíveis às mulheres. Então vai ter temas que vai mexer muito. A gente não quer que vocês se exponham, tá? Então, se tiver alguma coisa que pegou, chama a gente no privado. Se for alguma coisa, porque assim, a vida da gente, evitar o máximo possível de exposição. Então, se sentiu alguma dor, se alguma coisa apertou, se alguma coisa incomodou, observem o seu corpo e as suas sensações, depois contem pra gente, porque aí a gente pode ajudar terapeuticamente de uma outra forma, não tendo que expor ninguém, que esse é o objetivo. Porque a gente sabe que tem muita gente aqui que não tá tão bem intencionada, né? Então a gente faz isso para poupar as pessoas da comunidade. E se vocês verem, né, da mesma forma,
ir avisando as meninas na rolagem dessa dinâmica, para que elas se sintam à vontade. Eita, Ana, boa tarde. Que elas se sintam à vontade, mas que também sejam preservadas, né? Nosso intuito é que a mulher selvagem venha à tona. Deixa-me só dar assim, uma introdução um pouco da nossa. Eu não sei se vocês me ouvem bem, porque eu estou com um novo. Baixinho. Tá baixinho. É porque eu ainda não tenho bateria suficiente para falar. Eu vou puxar aqui, depois já meto o microfone quando for para depois falarmos melhor. Só fazendo um adendo aqui. Este tema do Barba Azul, ele é indicado para as mulheres que viveram ou estão a passar por relacionamentos tóxicos e abusivos. Então, obrigada, Ana. É exatamente esse o tema que vamos falar esta semana, até o final. Provavelmente vamos até sexta-feira falando sobre o tema. Ele é um capítulo bem extenso, só que durante o capítulo, o que é que vai acontecer aqui? Eu vou demonstrar um pouco daquilo que eu faço no meu atendimento, enquanto mulher que viveu isso. Ok? Eu não posso falar a palavra, mas é aquela palavra começada por S. Eu fui uma que perdeu os ossos, ia perdendo os ossos. Para quem conhece a história, né? Para quem a gente já fala aqui, já vou dando aqui alguns spoilers sobre a história. Sobre a história. Para que, se vocês conhecerem alguém, alguma amiga que precisa desta mensagem, convidem-na a fazer parte. Durante o processo todo, ela vai poder se regenerar e colher os seus ossos e colher-se a si. Este é também um lugar de muito acolhimento e de muita segurança para todas. Então, quem entrar aqui, se identificar, quem estiver aqui na For You e se identificar com a história, eu vou dizer que é muito raro, ou praticamente nunca, as minhas lágrimas correram num livro sobre desenvolvimento humano. E neste, as lágrimas correram. É só para ter uma pequena noção, porque eu me identifiquei muito com esta história. Eu já fui a vítima do Barba Azul. E já estou fazendo spoiler demais aqui. Gi, eu vou-te deixar a leitura e depois a gente já fala mais um pouco. Bora lá. Então, eu estarei com a cabecinha baixinha aqui. A tocaia ao intruso, o princípio da iniciação, o Barba Azul. No único ser humano existem muitos outros seres, todos com seus próprios valores, motivos e projetos. Algumas tecnologias psicológicas sugerem que prendamos esses seres, que os numeremos, que os classifiquemos, que os forcemos a aceitar o comando, até que nos acompanhem como escravos vencidos. Agir assim equivale, no entanto, a impedir a dança das luzes selváticas nos olhos de uma mulher, a proibir os relâmpagos e reprimir toda a emissão de centelhas. Em vez de deturpar sua beleza natural, nossa tarefa consiste em criar para todos esses seres uma paisagem selvagem, na qual os artistas entre eles possam criar, os amantes amar, os curandeiros curar. Mas o que devemos fazer com esses seres interiores que são completamente loucos e com aqueles que destroem sem pensar? Mesmo a esses deve ser atribuído um lugar, muito embora seja um lugar que os possa conter, uma entidade em especial, o fugitivo mais traiçoeiro e mais poderoso na psique. Exige nossa conscientização e contenção imediatas, e esse é o predador natural. Embora a causa de grande parte do sofrimento humano possa ser atribuída a uma criação negligente, existe também, dentro da psique, um aspecto contra naturam inato, uma força voltada contra a natureza. O aspecto contra naturam opõe-se ao que for positivo.
Ele é contra o desenvolvimento, contra a harmonia e contra o que for selvagem. Trata-se de um antagonista debochado e assassino que nasce dentro de nós, e mesmo com a criação parental mais cuidadosa, sua única função é a de tentar transformar todas as encruzilhadas em ruas sem saída. Esse potentado predatório aparece de vez em quando nos sonhos das mulheres. Ele irrompe no meio dos planos da alma mais significativos e profundos. Ele isola a mulher da sua natureza intuitiva quando termina seu trabalho destrutivo. Ele deixa a mulher com os sentimentos entorpecidos, sentindo-se frágil para seguir adiante da vida. Suas ideias e seus sonhos jazem a seus pés, esgotados de qualquer animação. A história do Barba Azul trata dessa questão. Na América do Norte, as versões mais conhecidas do Barba Azul são a francesa e a alemã. Eu, porém, prefiro essa antiga versão, na qual a francesa e a eslava estão fundidas. Ela é parecida com a que me foi passada por minha tia Kate, que vivia em Sibrac, perto de Dombovar, na Hungria. Entre aquele grupo de contadoras rurais, a história do Barba Azul começa com uma piada acerca de alguém que conhecia alguém que conhecia alguém que havia visto a prova medonha da derrocada do Barba Azul. E assim começamos. Existe uma mecha de barba que fica guardada no convento das freiras brancas nas montanhas distantes. Como chegou até o convento, ninguém sabe. Uns dizem que foram as freiras que enterraram o que sobrou do seu corpo, já que ninguém mais se dispunha a nele tocar. Desconhece-se o motivo pelo qual as freiras iriam guardar uma relíquia dessa natureza, mas é uma verdade. Uma amiga de uma amiga minha viu com seus próprios olhos. Ela diz que a barba é azul, da cor do índigo, para ser exata. É tão azul quanto o gelo escuro no lago, tão azul quanto a sombra de um buraco à noite. Essa barba pertenceu um dia a alguém de quem se dizia ser um mágico fracassado. Um homem gigantesco com uma queda pelas mulheres. Um homem conhecido pelo nome de Barba Azul. Disse que ele cortejava 3 irmãs ao mesmo tempo. As moças tinham, porém, pavor de sua barba com aquele estranho reflexo azul, e por isso se escondiam quando ele chamava. No esforço para convencê-las da sua cordialidade, ele as convidou para um passeio na floresta. Chegou conduzindo cavalos enfeitados com sinos e fitas cor de carmim. Acomodou as irmãs e a mãe nos cavalos, e partiram a meio galope floresta adentro. Lá passaram um dia maravilhoso cavalgando, e seus cães corriam a seu lado e à sua frente. Mais tarde, pararam debaixo de uma árvore gigantesca, e o Barba Azul as regalou com histórias e lhes serviu guloseimas. Bem, talvez esse Barba Azul não seja um homem tão mau assim, começaram a pensar as irmãs. Voltaram para casa tagarelando sobre como o dia havia sido interessante e como haviam se divertido. Mesmo assim, as suspeitas e temores das 2 irmãs mais velhas voltaram, e elas juraram que não veriam o Barba Azul de novo. A irmã mais nova, no entanto, achou que, se um homem podia ser tão encantador, talvez ele não fosse tão mau. Quanto mais ela falava consigo mesma, menos assustador ele lhe parecia, e sua barba também parecia ser menos azul. Portanto, quando Barba Azul pediu sua mão em casamento, ela aceitou. Ela havia refletido muito sobre a sua proposta e concluído que ia se casar com um homem muito distinto. Foi assim que se casaram, e em seguida partiram para seu castelo no bosque. Vou precisar viajar por algum tempo, disse ele um dia à mulher. Convide sua família para vir aqui se quiser. Você pode cavalgar nos bosques, mandar os cozinheiros prepararem um banquete. Pode fazer o que quiser, qualquer desejo que seu coração tenha. Para você ver, tome minhas chaves.
pode abrir toda e qualquer porta das despensas, dos cofres, qualquer porta do castelo. Mas essa chavinha, a que tem no alto uns arabescos, você não deve usar. Olha só. Está bem. Vou fazer o que você pediu. Parece que está tudo certo. Portanto, pode ir, meu querido. Não se preocupe. E volte logo. E assim ele partiu e ela ficou. Suas irmãs vieram visitá-la e elas sentiam, como todo mundo, muita curiosidade a respeito das instruções do dono da casa, quanto ao que deveria ser feito enquanto ele estivesse fora. A jovem esposa falou alegremente. Ele disse que podemos fazer o que quisermos e entrar em qualquer aposento que desejarmos, com exceção de um. Só que eu não sei qual é esse aposento. Só tenho uma chave e não sei que porta ela abre. Imagina se a gente, que a mulher não é curiosa, né? As irmãs resolveram fazer um jogo para ver que chave servia em que porta. O castelo tinha 3 andares, com 100 portas em cada ala. E como havia muitas chaves no chaveiro, elas iam de porta em porta, divertindo-se imensamente ao abrir cada uma delas. Atrás de uma porta havia uma despensa para mantimentos. Atrás de outra, um depósito de dinheiro. Todos os tipos de bens estavam atrás das portas. E tudo parecia maravilhoso o tempo todo. Afinal, depois de verem todas aquelas maravilhas, elas acabaram chegando ao porão. E ao final do corredor, a uma parede fechada. Ficaram intrigadas com a última chave, a que tinha o pequeno arabesco. Talvez essa chave não sirva para abrir nada. Enquanto diziam isso, ouviram um ruído estranho. Deram uma espiada na esquina do corredor. E que surpresa! Havia uma pequena porta que acabava de se fechar. Quando tentaram abri-la, ela estava trancada. Irmã, traga sua chave! Gritou uma delas. Sem dúvida, é essa a porta para aquela chavinha misteriosa. Sem pestanejar, uma das irmãs pôs a chave na fechadura e girou. O trinco rangeu. A porta abriu-se, mas lá dentro estava tão escuro que nada se via. Irmã, traga uma vela. Uma vela foi acesa e mantida no alto um pouco para dentro do aposento. E as 3 mulheres gritaram ao mesmo tempo, porque no quarto havia uma enorme poça de sangue. Ossos humanos enegrecidos estavam jogados por toda parte e crânios estavam empilhados nos cantos como pirâmides de maçãs. Elas fecharam a porta com violência, arrancaram a chave da fechadura e se apoiaram umas nas outras, arquejantes, com o peito arfando. Meu Deus, meu Deus! A esposa olhou para a chave e viu que ela estava manchada de sangue. Horrorizada, usou a saia para limpá-la, mas o sangue prevaleceu. Oh não! Exclamou. Cada uma das irmãs apanhou a chave minúscula nas mãos e tentou fazer com que voltasse ao que era antes. Mas o sangue não saía. A esposa escondeu a chavinha no bolso e correu para a cozinha. Quando lá chegou, seu vestido branco estava manchado de vermelho no bolso até a bainha, pois a chave vertia lentamente lágrimas de sangue vermelho escuro. Rápido, dê-me um esfregão de crina, ordenou ela à cozinheira. Esfregou a chave com vigor, mas nada conseguia deter seu sangramento. Da chave minúscula transpirava, uma gota após outra, de sangue vermelho. Ela levou a chave para fora,
Tirou cinzas do fogão a lenha, cobriu a chave de cinzas e esfregou mais. Colocou-a no calor do fogo para cauterizá-la, pôs teia de aranha nela para estancar o fluxo. Mas nada conseguia deter as lágrimas de sangue. Ai, o que vou fazer? Lamentou-se ela. Já sei, vou guardar a chave. Vou colocá-la no guarda-roupa e fechar a porta. Isso é um pesadelo. Tudo vai dar certo. E foi o que fez. O marido chegou de volta exatamente na manhã do dia seguinte e entrou no castelo já procurando pela esposa. Então, como foram as coisas enquanto eu estive fora? Tudo correu bem, senhor. Como estão as minhas despensas? Trovejou o marido. Muito bem, senhor. E como estão meus depósitos de dinheiro? Rosnou ele. Os depósitos de dinheiro também estão bem, senhor. Então, tudo está certo, esposa? É, tudo está certo. Bem, sussurrou ele. Então, é melhor devolver as minhas chaves. Com um relancear de olhos, ele percebeu a falta de uma chave. Onde está a menorzinha? Eu a perdi. Eu a perdi. Estava passeando a cavalo, o chaveiro caiu e devo ter perdido uma chave. O que você fez com ela, mulher? Não me lembro. Não minta para mim. Diga-me, o que fez com aquela chave? Ele tocou seu rosto como se fosse lhe fazer um carinho, mas, em vez disso, a segurou pelos cabelos. Sua traidora! Rosnou jogando-a no chão. Você entrou naquele quarto, não entrou? Ele abriu o guarda-roupa com brutalidade e a pequena chave na prateleira de cima havia sangrado, manchado de vermelho todos os belos vestidos de seda que estavam pendurados. Chegou a sua vez, minha querida, berrou ele, arrastando-a pelo corredor e pelo porão adentro, até pararem diante da terrível porta. O Barba Azul apenas olhou para a porta com seus olhos enfurecidos e ela se abriu para ele. Ali jaziam os esqueletos de todas as suas esposas anteriores. Vai ser agora, rugiu ele. Mas ela se agarrou ao batente da porta, sem largar, implorando por clemência. Por favor, permita que eu me acalme e me prepare para a morte. Conceda-me 15 minutos antes de me tirar a vida para que eu possa me reconciliar com Deus. Está bem, rosnou ele. Você tem seus 15 minutos, mas prepare-se. A esposa correu escada acima até seus aposentos e determinou que suas irmãs fossem para as muradas do castelo. Ajoelhou-se para rezar, mas em vez de rezar, gritou para as irmãs. Irmãs, vocês estão vendo a chegada dos nossos irmãos? Não vemos nada na planície nua. A cada instante, ela gritava para as muradas. Irmãs, estão vendo nossos irmãos chegando? Vemos um redemoinho, talvez um redemoinho de areia bem longe. Enquanto isso, o Barba Azul esbravejava para que sua esposa descesse até o porão para ser decapitada. Estamos vendo nossos irmãos, exclamaram as irmãs. Eles estão aqui e acabaram de entrar no castelo. O Barba Azul vinha pelo corredor, na direção dos aposentos da esposa. Vem apanhá-la, gritou ele. Suas passadas eram pesadas. As pedras no piso se soltavam. A areia da argamassa caía esfarinhada no chão. No instante em que o Barba Azul entrou nos aposentos com as mãos esticadas para agarrá-la, seus irmãos chegaram galopando pelo corredor do castelo, ainda montados, entrando assim no quarto. Ali, eles encurralaram o Barba Azul, fazendo com que saísse até a balaustrada, e ali mesmo, com as suas espadas, avançaram contra ele, golpeando e cortando, fustigando e retalhando até derrubá-lo ao chão, matando-o afinal e deixando para os abutres o que sobrou dele. Uau! Que história, né? E aí nós vamos entrar para mais uma parte. Análise agora.
O predador natural da psique. Vamos dar uma respirada, né? Que essa história... Agora nós vamos para nossos comentários. O predador natural da psique. O desenvolvimento de uma relação com a natureza selvagem é uma parte essencial da individuação da mulher. Para que isso possa se realizar, a mulher precisa penetrar nas trevas, mas, ao mesmo tempo, não pode cair irreparavelmente numa armadilha, ser capturada ou morta, seja no caminho de ida, seja no caminho de volta. A história do Barba Azul fala desse carcereiro, o homem sinistro que habita a psique de todas as mulheres, o predador inato. Ele é uma força específica e indiscutível que precisa ser contida e mantida na memória. Para conter o predador natural da psique, é necessário que as mulheres permaneçam de posse de todos os seus poderes instintivos. Alguns deles são o insight, a intuição, a resiliência, a tenacidade no amor, a percepção aguçada, o alcance da sua visão, a audição apurada, os cantos sobre os mortos, a cura intuitiva e o cuidado com seu próprio fogo criativo. Na interpretação psicológica, recorremos a todos os aspectos do conto de fadas para nos ajudar a representar o drama interno à psique de uma única mulher. O Barba Azul simboliza um complexo profundamente recluso que fica espreitando as margens da vida da mulher, observando-a, à espera de uma oportunidade para atacar. Embora ele possa se apresentar simbolicamente de modo semelhante ou diferente nas psiques masculinas, é um inimigo ancestral e contemporâneo dos dois sexos. É difícil compreender totalmente a força do Barba Azul por ser ela inata, ou seja, inerente a todos os seres humanos, desde o instante do nascimento, e nesse sentido não ter origem consciente. No entanto, creio que temos uma pista de como sua natureza se desenvolveu no pré-consciente dos seres humanos, pois na história o Barba Azul é chamado de mágico fracassado. Por essa ocupação, ele se relaciona com outros contos de fadas, que também retratam o predador maligno da psique como um mago, de aparência bastante normativa, mas imensamente destrutiva. Usando-se essa descrição como um fragmento de arquétipo, podemos compará-la com o que sabemos de feitiçaria fracassada ou de força espiritual fracassada na história dos mitos. O grego Ícaro voou perto demais do sol e suas asas de cera derreteram, lançando de volta à terra. O mito do povo Zuni, o menino e a águia, fala de um menino que teria passado a pertencer ao reino das águias, não fosse por ele imaginar que poderia desrespeitar as leis da morte. Enquanto ganhava altitude pelos céus, seu manto de águia emprestado foi arrancado e ele caiu cumprindo seu triste destino. Na mitologia cristã, Lúcifer reivindicou igualdade com Jeová e foi expulso para o inferno. No folclore, há uma série de aprendizes de feiticeiros que ousaram ingenuamente se aventurar além do nível real de seus conhecimentos ou que tentaram transgredir a natureza. Foram punidos com ferimentos ou cataclismos. Enquanto examinamos esses leitmotiv, vemos que os predadores neles retratados desejam a superioridade e o poder sobre os outros. Eles sofrem de uma espécie de inflação psicológica, pela qual desejam ser mais sublimes do que inefável, tão importantes quanto ele, iguais a ele. Esse inefável é aquele que, por tradição, distribui e controla as forças misteriosas da natureza, incluindo-se os sistemas da vida e da morte e as leis da natureza humana e assim por diante. No mito e nas histórias, descobrimos que a consequência para uma entidade que tente desrespeitar, dobrar ou alterar o modo de operação do inefável é o castigo, seja por ter de suportar uma redução da sua capacidade no universo,
do mistério e da mágica, como por exemplo, aprendizes que não têm mais permissão de praticar, ou um exílio solitário longe da terra dos deuses, ou alguma perda semelhante de graça e poder através de dificuldades da fala, de mutilações ou da morte. Se formos capazes de entender o Barba Azul como representante interior de todo o mito do proscrito, poderemos também compreender a solidão profunda, inexplicável, que às vezes se abate sobre ele, nós, em virtude do fato dele vivenciar um exílio permanente da salvação. O problema com o Barba Azul no conto de fadas é que, em vez de alimentar a luz das jovens forças femininas da psique, ele prefere encher-se de ódio e deseja extinguir as luzes da psique. Não é difícil imaginar que numa conformação tão maligna esteja enredado alguém que um dia desejou ultrapassar a luz e caiu em desgraça por essa razão. Podemos entender por que motivos, a partir de então, o desterrado passou a manter uma perseguição cruel em busca da luz dos outros. Podemos imaginar que sua esperança seja de que ele, se conseguisse reunir uma quantidade suficiente de almas, poderia acender uma chama de luz que, afinal, erradicaria as trevas e corrigiria sua solidão. Nesse sentido, no início do conto, temos um ser terrível no que diz respeito ao seu aspecto não redimido. No entanto, esse fato é uma das verdades cruciais que a irmã mais nova deve reconhecer, que todas as mulheres devem reconhecer, a de que, tanto interna quanto externamente, existe uma força que atuará opondo-se aos instintos do self natural, e de que essa força maligna é o que é. Embora talvez pudéssemos sentir compaixão por ela, nossos primeiros atos devem ser do reconhecimento da sua existência, o de protegermos da sua devastação, e afinal, o de privá-la de sua energia assassina. Todas as criaturas precisam aprender que existem predadores. Sem esse conhecimento, a mulher será incapaz de se movimentar com segurança dentro de sua própria floresta sem ser devorada. Compreender o predador significa tornar-se um animal maduro, pouco vulnerável à ingenuidade, inexperiência ou insensatez. Como um rastreador sagaz, o Barba Azul percebe que a filha mais nova está interessada nele, ou seja, que se dispõe a ser a sua presa. Ele a pede em casamento, e num momento de exuberância juvenil, que é muitas vezes uma mistura de loucura, prazer, felicidade e interesse sexual, ela diz sim. Que mulher não reconhece esse enredo? Pausa para respirar. Que mulher não reconhece esse enredo? A gente ainda tem um tempinho, Ruth? Ver se dá para finalizar a segunda parte. Vai longe, hein? É que 9h52. Carlos. Acho que é melhor a gente fechar aqui. E aí já fica. Amanhã nós vamos falar sobre a mulher ingênua como presa. Mas hoje fica a reflexão. Que mulher não reconhece esse enredo? Eu reconheço e reconheço muito. É aquele lugar de quem somos nós neste mundo, quais são os papéis que nós visitamos, quais são os papéis que nós fazemos, quais são os papéis que nós temos na nossa vida e quem nós escolhemos ser, né? As duas irmãs, elas eram mais velhas. Eu vou assim resumir aqui muito rápido o assunto, né? As duas irmãs, elas eram mais velhas e até a mãe se sucumbiu aos encantos do Barba Azul. E isso nos convida para uma reflexão muito interessante
e pensar como é que as duas irmãs têm um instinto de compreender que algo ali está errado e uma mãe que supostamente deveria proteger, permite que a filha mais nova caia nos encantos do predador, porque é esse o nome que se dá a este tipo de comportamento, né? E conforme eu fui lendo todo o desenvolvimento, toda a explicação da Clarissa aqui, e provavelmente eu vou dizer uma coisa e a seguir eu vou ter as consequências daquilo que eu vou dizer. Mas Deus é pai, ele sabe o que é melhor, e como a Clarissa diz aqui ao longo, e vocês vão, se nos seguirem aqui juntinhas connosco, vocês vão conseguir entender aquilo que é falado. Clarissa, mais adiante neste capítulo, ela diz que a mulher que recolhe os seus ossos, ela tem o poder, tem um poder na mão muito grande. Quando ela se liberta da dominância do Barba Azul, ela ganha e adquire uma sabedoria que muitas mulheres não têm. E essa sabedoria, ela tem que ser passada, não é para ficar calada, né? É por isso que muitas mulheres estão vindo, e eu acredito que seja muito este trabalho de empoderamento da live, do empoderamento das mulheres, muito por conta da vivência que têm tido com estes predadores. O pai da minha filha tem escrito no seu WhatsApp qualquer coisa da astúcia, aquele que ganha é aquele da astúcia. Esse aqui é um provérbio qualquer que fala sobre isso da astúcia. A astúcia nada mais é do que a força do predador. E ele fala muito uma coisa que é um dia da caça, outro dia do caçador. Esta expressão, já ela fala que um dia é da caça, ou seja, um dia a caça é caçada pelo predador, outro dia a caça se vira contra o predador. Isso acontece muito na natureza, quando a gente vê tipo o urso que encontra o seu predador, que é o humano, e ele até dá aquele jeitinho, tipo cabeça baixa, quieto, não fala, não revela, e quase chega perto do caçador. E o caçador pensa assim, se calhar ele até nem vai fazer nada, né? Porque um humano perante um urso, a primeira coisa que ele vai fazer é fugir. E ele permite que o humano quase chegue perto dele. E naquele preciso momento é quando ele o abraça. Para quê? Porque é a maneira como o urso aniquila o caçador. É como ele aniquila a sua caça. Não porque geralmente ele come salmão, né? Então só uma olhada dele já matou o salmão. Mas é este o lugar que a gente visita muitas vezes. E se a gente não tem astúcia suficiente na nossa mente, nós somos engolidos pelos predadores. E é isso que a Clarissa fala neste livro. E por isso, quando eu li este capítulo e as lágrimas começaram a correr, eu vi eu sendo resgatada. Eu vi todos os meus fragmentos de alma chegarem até mim e dizendo exatamente isto. Ele quase ficou com os teus ossos. Porque eu quase fui. Eu tentei por 2 vezes. E após 2 vezes ter querido ir embora para o outro lado do véu, porque tem que ser um texto longo, porque não se pode utilizar a palavra começada por S, ainda tive a sorte, eu vou dizer a sorte, porque eu renasci ali, de visitar no espaço de 2 meses o outro lado do véu. Hoje, lendo La Loba e este capítulo do Barba Azul, eu sei que eu renasci naquele dia. Então, é o renascimento. E calhou exatamente na altura da Páscoa este renascimento mais uma vez. Porque faz anos, exatamente 13 anos, que
eu estava entre a vida e a morte. E faz exatamente 13 anos, este ano, que eu vou dar assim o espaço periódico, tá? Porque não foi exatamente nesta altura, eu entrei no hospital no dia 13 de abril, por isso é o espaço periódico a seguir à Páscoa. Eu fui para o hospital e eu já te passo a palavra, Gi. Só para trazer aqui esta conexão e este espaço de que supostamente eu devia ter sido protegida pela minha mãe. Eu não fui protegida pela minha mãe. Eu era as irmãs desta irmã inocente. Eu caí na inocência, mas ao mesmo tempo a minha intuição cá dentro sempre me disse: fica atenta, não é a pessoa certa. Mas acontece que porque é que esta mãe não protegeu a filha inocente? Porque nem toda a gente desperta na mesma altura. As irmãs que provavelmente estavam ali entre os 20 e qualquer coisa anos, elas já estavam despertas. Mas a inocente ainda não estava. Ok. A inocente ainda não estava. Então, como a inocente ainda não estava desperta, a mãe dela também ainda não estava desperta. Por isso elas se perderam no encanto do Barba Azul. Ok? E é tão engraçado que quando a gente fala sobre esta questão de predadores e caça e tudo mais, até o TikTok tenta pôr fim à live. É muito louco esta questão do patriarcado, né? Mas é isso, Gi, pode falar. Não, eu ia fazer isso porque eu recebi a notificação de que a gente tem mais somente 4 minutos de live. Por inatividade na live. Não sei que inatividade é essa, mas aí por isso que eu tô falando para as meninas. Agora vamos fazer um pouquinho de movimento dentro da live para mostrar que não existe inatividade, que nós estamos aqui interagindo, conversando. Então vamos botar aí, vamos movimentar um pouco a rolagem, vamos curtir, comentar, vamos dar uma pausinha. Não dá pra fazer. Vamos lá, vamos dançar. Mas bora lá, gente. Vamos dar tap-tap, vamos curtir. Coloca Vocês aí. entendem? Coloca Eu acho que lobo. Coloca lobo isso aí foi na live. Isso, vamos subir os lobinhos, né? Para vocês verem como é. E que não é uma energia simplória. Não é uma coisa simplória. Porque nós estamos comentando, nós estamos interagindo, nós estamos compartilhando e vem uma mensagem praticamente equivocada. Por quê? Não é que o TikTok quer nos calar, mas existem energia que querem nos calar. Por isso, né? Até a gente fazer esse movimento, por isso que é importante também. Se vocês puderem compartilhar nos stories de vocês, a gente vai ter que fazer mais movimentos durante a live, né? É engraçado porque durante a leitura da história não teve nenhuma dessa indicação. Aí eu até coloquei aqui que a live pode ter conteúdo gerado por IA para poder Gi, não e olha cessar. só, É muito interessante. olha só que foi na hora que eu disse que eu provavelmente iria receber as consequências que na hora que tu recebeste a notificação. Sobre eu falar sobre essa questão o mundo é dos astutos. É assim que a frase que ele tem é essa: o mundo é dos astutos. E foi na hora que eu falei sobre isso que o quê? Peraí, a Marinês diz que para essa história da Bela e do Monstro, é da Bela e da Fera, para vocês é Bela e a Fera, para nós é Bela e o Monstro. Exatamente. Quem é que foi pegar a chave? Aí, que é que eu me perdi aqui da coisa? É Perdi porque a assim, a conexão. história ficou emocionante quando ela. Mas quem de nós? Imagina, a pessoa chega lá
e fala que a única coisa que você não pode mexer é aquela chave. Não, e também ele foi bem astuto, né? Não pode mexer nessa chave, nessa bendita chave. Aí a bendita mulher, que é um bicho curioso, vai, fica louca pra saber o que tem nessa. Podia ter nada, né? Pega a bendita chave e descobre que tem Mas, muitas coisas. mas olha, Flavinha, o que ele fala atenção, ela faz uma coisa, ele entrega a chave, nossa, o meu cérebro aqui voando aqui ao mesmo tempo. Ele entrega o molho de chaves para ela, o chaveiro, né, para ela, e diz-lhe: a única chave que não podes fazer nada, procurar a porta, é esta, né? É a única. A boazinha, a inocente, guarda o chaveiro. E, ok, não é para mexer, não se mexe, né? Porque ela é inocente, não se pode fazer. Mas as irmãs, que já estão despertas, fazem o quê? Bora lá ver o que é que está atrás dessa porta. Aí elas, Ele já desculpa a deixou de expressão, propósito, né? elas cagaram na riqueza, cagaram nos quadros bonitos, cagaram em tudo, desculpa a expressão aqui, para dar uma brincadeira um pouco de humor aqui. Tiveram-se pouco cagando para o assunto de tudo aquilo que eu tinha nas 100 portas e só se preocuparam com aquela que era aquela chave. Coisa de Você mulher. viu? E Já depois ia pro dizem dinheiro. assim, e cagaram até no dinheiro, né? E outra coisa, é para dizer exatamente isto. O cérebro, ele não conhece, a nossa mente não conhece a palavra não. Quando a gente diz não para uma coisa, lixou com aquele F muito grande, sabe? É exatamente aquele lugar que a gente vai. A mente diz assim, não, peraí. Aí diz que não, é mesmo exatamente aí que eu te vou levar para lá. Então, a inocente não é não. Mas as outras despertas, não, mas não porquê? O que é que lá está que eu não posso ver? Gi, acho que o TikTok tirou a advertência, a gente já era para ter caído, continuamos aqui. Exatamente. Por isso que eu me pedi o movimento pra gente fazer, mas vamos continuar, né? Pra ele entender Ô, que vó, não tem robô aqui, não. Aqui é gente. ô, vó, até o TikTok gosta de Paranauê, né? Pois é, até ele. Bom, do jeito que tem Paranauê aqui dentro, né? Ele tem que Então, vai gostar, que é né? isso. E só que assim, deixa eu fazer um adendo de uma coisa que eu li a história. Já li duas vezes, acho que mais de duas vezes essa história. E a Ruth fez uma observação que eu não tinha prestado atenção. Foi na questão, é engraçado, por mais que se falou da psiquita, falou das irmãs, mas em momento algum teve a sabedoria da mãe ali. Aquilo me chamou a atenção. Eu falei, nossa, não tinha passado pela minha mente que de repente a mãe não tinha. Que a mãe, com uma sabedoria maior, devia ter pressentido, né? Pelo menos a minha era assim, gente do céu, quando ela falava, não sai, que vai dar ruim. Ela não falava nesses termos, né? Ela falava de outro jeito. Aquilo eu ficava. Teve uma vez que eu saí, eu fui, vou pra balada. Minha mãe falou, não sei. Ela não falou nem que sim, nem que não. Falou, vai, mas sabe quando você sente aquele vai de não vai? Eu entrei no ônibus, cheguei, gente. Aí no ônibus tava assim. Quer saber? Vou voltar pra casa. Voltei pra casa. Não me arrependo de não ter ido, porque eu senti que alguma coisa de ruim ia acontecer. Né? Que a intuição da minha mãe era muito assim. E olha, gente, que eu sempre fui uma pessoa muito protegida. Quando eu era mais jovem, eu era meio doidinha, né? Então, eu, assim, passava por tiroteio, o povo não me via. Era muito estranho. Já uma vez eu fui num baile, ele terminou tarde, e tava tendo o pessoal tava armado, circulando ali. Eu tinha uma fé tão impecável naquela época. Depois eu fiquei mais cagona, mas naquela época eu era mais, sabe, firme. Eu passei pelo... O cara tava com a arma na cintura. Eu passei por ele, ele não me viu. É como se eu não existisse ali. Ele não conseguia. E fui embora. E o povo tudo doido na rua, gritando, um alvoroço. Eu olhei pra trás.
Eu tô com Deus e com Deus eu fico. E várias vezes sempre tive muito essa coisa assim, parece que as pessoas não enxergam. Então, quando eu era mais jovem, eu tinha essa intuição mais aflorada, né? Tanto é que assim, tinha vezes que minha mãe falava não vai e eu ia e tá tudo bem. Mas quando o negócio era, né? Só que assim, eu tinha os ouvidos para ouvir. Só que assim, eu não ouvi na época do meu casamento, né? Quando eu fui casar também. A minha mãe alertou, a minha sogra me alertou, ninguém queria o casamento a não ser eu e meu ex-marido. Porque as pessoas já pressentiram o que havia ali naquele casamento. A gente não ia casar assim porque a gente se amava profundamente. A gente queria sair de situações. Ele da família dele e eu da minha. Só que em vez de sair da situação, a gente criou mais uma. Mas a gente também era jovem, não era muito esperto, né? Então, valeu a sabedoria que a gente adquiriu com o tempo. Mas essa história do Barba Azul, ela é fascinante. Às vezes não tem o mesmo desfecho. Geralmente o desfecho que tem são aquelas que ficaram lá no porão. A gente vê muito isso. Mas a gente tem essa abertura, né? Nós vamos trabalhar mais com relação a isso durante a história. Vocês veem que até o Tic-Teco tá entregando porque não estava entregando. Mas a gente, que não tem medo, não. Mas a gente sabe muito bem o que nós estamos fazendo aqui, por quê e quem está à nossa frente. Olha, não sei. A história não conta, né? Mas pela quantidade. A história não conta. Ela não conta. Mas aqui entra, Flavinha, todas as mulheres. Coloca todos os homens que. Eu estou lembrando de uma notícia que só para vocês terem uma noção do que é o termo mãe desperta ou não, né? O que é mulher desperta ou não. Eu estava sentado vendo, é muito raro eu ver notícia. Pois olha que naquele dia calhou eu sentar. Não, recebi ali uma notificação do CDF. Por isso é que eu estava a olhar a pensar assim, mas saiu alguma coisa que eu não sei. Aí eu estava sentada a almoçar na casa da minha mãe. Na minha casa não há telejornal, há só Netflix, por isso já podem ver o que é que eu vejo de Netflix e a Hotmart e QIFI, ou como é que se chama o raio da plataforma, é o que eu vejo, por isso já pensa aí, tá? O que é que eu vejo durante o meu dia a dia. E eu estava sentada quando veio aquela notícia de que mais uma mulher tinha sido vítima de mais um homem. E a minha mãe diz assim: ela deve ter visto o diabo, com certeza. Só que não foi só a mulher, foi a mulher e os filhos que viram o predador. Então, esta é uma das milhões de mulheres, dos milhares de mulheres que já foram vítimas dos seus predadores. Então, o Barba Azul, ele não é um, mas ele é todos os homens que estão na nossa psique que permitem isto. E como a Gi trouxe aqui aquele exemplo, nossa, eu acho que a Flavinha comentou qualquer coisa e o TikTok barrou. Quando tu falaste daquela situação, Gi, que tu passaste ao lado e tu nem viste, eu vou, em plena Lisboa, no meio de Lisboa, eu deixei o meu micra destrancado, com o rádio XPTO lá, à mostra para toda a gente ver. O carro ficou no meio, visível, tipo assim, era o único branco no meio, não sei quantos pretos, não tinha como ele não ser visível. Aí eu fui,
ver a minha filha. Passei 8 horas dentro da sala. 8 não, 6 horas dentro da sala de visita com ela, dentro do hospital. Voltei, quando fui a pôr a chave é que eu vi que o carro estava aberto. Isto é frequência. Isto é aquilo que, como a Gi falou aqui, porque é que ela não é vista pela palavra começada por P, já que o TikTok entende que há qualquer coisa errada começada por essa palavra, começada por P. O que é que está a acontecer que o pessoal... Continuando. Aqui. Deixa eu ver se aparecem os meus lobos aí. G. Vamos lá testar a ver se os meus lobos aparecem aí. Os meus lobos aparecem, não aparecem? Olha, está a aparecer aqui. Respondendo com o negócio fechado. Ah, tá. Essa frase aí foi tu que botou? Hoje apareceu aqui um negócio pra mim. Se você reencarnasse, Vê se é a mesma que qual seria? Bicho preguiça. Então, só para finalizar aqui o assunto, é esse lugar. Ele está na nossa psique e você gostaria de ter filhos. Neste exato momento, não tenho dois demasiado chatos. Eu não. Eu fui ver como é que funcionava, acabei mexendo. Você faria primeiro se ganhasse na loteria. Eu ia até ao Brasil, dar um braço na G. Qual o sonho mais bonito que você já teve? Só tem aqui nesse Brasil, é? Diz? Pois. Isso que eu queria entender agora. O quê? Nós mora onde? Agir no Brasil? Não, É? eu ia viajar Mas para o Brasil. Você que só quer conhecer a avó G. Você só quer conhecer a avó G, é? Então, posso marcar. Não, já que eu tinha a lotaria, posso marcar o resort para a gente todas, alugo o resort para a gente todas, vocês vão lá ter. Opa! Fechava o resort do Paulo Marçal só para a gente. Né? A gente encontra esses fulanos por frequência, né? Porque é que eu encontrei o meu, que é o famoso pai da minha filha, por frequência. Dei para cá, já encontrei mais alguns, já, porque eu preciso fazer separação energética com ele num todo, e deixar com ele o que é dele e trazer os meus ossos todos de volta. E então é preciso a gente olhar para isso e trazer essa sabedoria, adquirir essa sabedoria. Porque é que eu encontrei? Frequência, foi a primeira aprendizagem. Frequência por quê? Porque está no meu DNA. Por que está no meu DNA? Porque na minha ancestralidade existiu essas pessoas e ainda existem algumas dessas pessoas. Pronto. É por causa disso que a gente encontra algumas coisas e outras coisas não. É frequência. Porque é que a gente passou pela pessoa que tinha a arma na cintura e ele nem sequer a viu. Frequência. Frequência. O homem com a arma agir. Não encaixa. É sobre isso. Olha, a Lulu caiu. Gi, mais alguma coisa, algum adendo, mais alguma advertência, algum comentário? Advertência só o TikTok que dá. Não, acho que tá tranquilo. Acho que agora é a hora do nosso momento Paranauê. Foi bem gostosa a live hoje. Cadê a Lulu? E a gente poderia incentivar, né, pra gente convidar mais mulheres. Era pra mim ter soltado um vídeo antes, eu acabei esquecendo. A gente solta aí amanhã, preparar alguma coisa pra soltar esse vídeo antes. E depois, gente, quem viu o vídeo meu com a Ruth?
que a gente fez lá, a duplinha. Depois vocês comentem lá com a gente, vocês que frequentam, né? As frequentadoras da live, a gente conta com vocês para estarem trazendo um pouco mais, né? De... Porque assim, se vocês derem um tempero lá, fica mais fácil. Aí o TikTok começa a entender o quanto de importância nós temos. E aí, assim, legal. Eu sei que eu preciso fazer os recortes daqui, e parece-me, eu não tenho certeza, mas parece-me que a gente consegue colocar essas lives em playlist. Eu não sei como funciona. Eu vou descobrir, aí eu vou criar uma playlist para que as pessoas possam acompanhar a partir de ontem, hoje, e acompanhar para elas entenderem como é que funciona e poderem reassistir a live, né? Eu vou descobrir, hoje eu vou estar fuçando nisso aí. E é isso, vamos para o Paranauê? Bora. Eu acho que a nossa leitura está sendo abençoada porque neste exato momento está caindo uma chuva. Eu acho que era uma música brasileira que tinha o nome de Chuva de Verão. Não sei porquê. Ela veio. Deixa eu me movimentar, né? Dança, vó, dança. Dança, vozinha, dança. Ai, ai. Quem dança Mas agora mal nem- não canta. não. Não é quem canta. Ah, ah. Ha, ha. Ahá! Que legal! Ah, Gente, alguém consegue... Flavinha, você consegue tirar um print para mim? Sigo. Agora? Gente, tira para mim poder pegar a mesa, que aí eu vou colocar nos stories depois. Que acho que se eu Pode. tirar aqui, eu vou fazer só aquelas bênçãos que Já. eu tenho que fazer. Mas já tá arrumado aí, Ruth? Pode tirar? já? Vai tirar com esse dedão fazendo joia aí? Vó, fica. Vou tirar, hein? Peraí. Eu queria que aparecesse a lua. Então, dá licença daí. Ah, não, só quer aparecer também? Aí. Vou tirar, hein? 1, 2, 3 e. Foi. Foi. Tenta parar para a câmara. Já sabem, água, nada de pernas cruzadas, nem braços cruzados. E bora, porque hoje o bicho vai pegar aqui. Bora lá. Divina presença, consciência de luz é comandado a dissolver todos os véus cor-de-rosa que eu coloquei sobre a realidade. Eu limpo toda a necessidade de ser boazinha e ingênua em troca de migalhas de afeto. Eu comando desprogramar a negação instintiva. Eu me autorizo a ver o barba azul por mais que o resto pareça atraente. Deleto agora toda a memória. Deleto agora toda a memória ancestral de mulheres da minha linhagem que foram silenciadas ou destruídas por predadores. Então, ativando a espada do Arcanjo Miguel, os comandos. Está feito. Só meter aqui que está a fazer reflexo, eu não vejo. Divina presença, consciência de luz é comandando a abertura do meu quarto escuro. Que toda a verdade oculta sobre mim e sobre os outros seja revelada agora sobre a luz da consciência. Eu comando e limpo o choque, o trauma e a paralisia diante da dor. Eu aceito o conhecimento,
mesmo que ele sangre. Eu transformo o rastro de sofrimento em um rastro de luz e sabedoria. Eu não sou mais o que me aconteceu. Eu sou o que eu faço com o que aprendi. Levando a espada do Arcanjo Miguel, fazendo a remoção e a limpeza de todo o choque, trauma e paralisia. Memórias flutuantes. Ativando o gráfico 21 dias, limpando os registros deformados pelo quarto proibido. Eu aviso desde já que o encontro de hoje pode ter catarse. Eu estou sentindo. Divina Presença Consciência de Luz, é comandada a ativar os gráficos Justiça Divina, Versica Piscis, Pirâmide de Integração, o gráfico SRIM e o acelerador, trazendo e integrando em cada uma de nós o comando do quarto proibido. Está feito, está feito, está feito, monstro. É que isto é muito comando hoje. Divina Presença Consciência de Luz. É comandado no encerramento imediato de todos os programas de autodestruição, desistência, morte espiritual instalados na minha psique, a rescisão e revogo todos os contratos, pactos, juramentos, amarras ou ataduras. Comando ainda a expulsão do barba azul da minha mente. Eu revogo o poder de qualquer voz que me diga que eu não sou capaz ou que eu mereço sofrer. Gratidão, gratidão, gratidão. Ativando a espada do Arcanjo Miguel, fazendo a expulsão e a remoção e o encerramento de todos os contratos, pactos, votos, promessas, juramentos e de programas do Barba Azul Grata. Está feito, está feito, está feito, monstro. Divina Presença Consciência de Luz é comandado a ativar a minha vigilante interna hoje e sempre. Eu sou a guarda do meu próprio castelo, aqui e agora. É comandado a integrar. Grata, está feito, está feito, está feito, está feito, monstro. Ativando o gráfico 21 dias, limpando os registros deformados da vigilante interna. Essa guarda do próprio castelo. Divina Presença Consciência de Luz é comandada a ativar comando de antimagia, o gráfico de antimagia, turbilhão mais Vênus, Surime e o acelerador.
integrando um novo comando e a nova ativação em todos os níveis de consciência, cada um está aqui presente. Grato, está feito, está feito, está feito, está feito. Divina presença, consciência e luz. É comandado, eu convoco, comandado e eu convoco a minha força masculina sagrada, o Animus, para agir em meu favor. Eu comando a ação, o movimento e a saída da estagnação. Eu corto as cordas do medo, eu destruo o poder do predador sobre o meu destino, sobre o meu nome. Eu sou livre, eu sou divina presença, consciência de luz. É comandado que eu sou livre, eu sou viva, eu sou soberana. O meu instinto é afiado como uma lâmina e o meu coração é protegido pela minha própria consciência. E assim está feito, está feito, está feito. Mostra-me. Divina presença, consciência de luz é comandado a ativar o gráfico CREAM. Justiça divina. Verseca Piscis, antidor, quadrata, pirâmide de integração e o acelerador. Em cada um que está aqui presente, cada uma que está aqui presente. E em todos os níveis de consciência. Divina presença, consciência de luz. Eu comando a atualização da minha assinatura energética. Eu desprogramo a frequência de vítima ou presa em todos os meus corpos. Eu decreto que a partir de agora eu só sinto e atraio ressonância com os seres de luz. Respeito e integridade. Eu já sei como viver o meu dia a dia em segurança, sendo invisível para o mal e visível para o bem. Divina presença, consciência de luz. Eu comando o fim de todo e qualquer mecanismo de punição de sabotagem. Eu já sei como viver sem me destruir, sem me diminuir, sem me ferir para caber na realidade de alguém, de ninguém. E escolho a preservação da minha vida, da minha alegria e da minha saúde, acima de qualquer voz interna de crítica. Divina presença, consciência de luz. Eu comando a quebra de todas as paredes e contenções que sufocaram as minhas vontades. Eu já sei como expressar a minha verdade sem medo e sem repressão. Eu sou livre, eu sou livre, eu sou livre para desejar, para criar e para ocupar o meu lugar no mundo sem pedir licença. Divina presença, consciência de luz. Eu comando o resgate imediato de todos os fragmentos da minha alma, da minha identidade e do meu poder que foram deixados em lugares de contenção, abuso ou medo. Eu convoco esses fragmentos de volta, limpos e purificados. Eu resgato a minha versão que foi contida e dou a ela o direito de expandir agora. E assim está feito, está selado. Gratidão. 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 Mostra-me. Nesse onde é que está assim a minha voz. Ativando a espada do arcanjo Miguel, removendo tudo que não é mais necessário. Gratidão, gratidão, gratidão. Ativando a luz do amor da Afrodite, ativando a luz do amor da Afrodite, ativando a luz do amor da Afrodite. E imagina, visualiza, sente que a Afrodite coloca em cada uma aqui presente um macacão de luz dourada, refazendo, colando, purificando, harmonizando todos os fragmentos de alma. Esse macacão é um macacão de luz
cristalina, líquida, e ela vai refazendo todos os corpos. Integrando toda a nova informação gratidão. A sua conexão com a presença divina de entrega todo o trabalho realizado na mesa para todos os que estão aqui a assistir. Que há a live Mulheres que Correm com os Lobos. E a todos que o plano cósmico quis aqui incluir na mesa quântica da Afrodite. É só ativar a matriz divina em todos os meus corpos. E de quem está aqui a assistir a live Mulheres que Correm com os Lobos. Em teta multidimensional, organizando, qualificando todos os chakras, moléculas, átomos, células, ativando o Kundalini sagrado desde o chakra central do coração da Gaia, reestruturando todos os corpos e materializando o trabalho realizado aqui na mesa, ativando e ancorando a pineal e os 13 filamentos de DNA sagrado. Expandindo a consciência, permitindo experimentar os campos sagrados e limpando as cargas como sómicas de luz, alinhando, reequilibrando e organizando todos os corpos em teta e multidimensionais. Ativando o comentatório de cada célula, átomo, molécula do corpo físico, cada uma que está aqui na live, mulher que corre com os lobos, ou mesmo na For You. Ativando enquanto dorme, fazendo todos os ajustes necessários durante o sono. Código, alma e espíritos, ativando, desconectando e limpando todo o meu arquivo de cada uma que está aqui na live, mulher que corre com os lobos. Da mesa da Afrodite. Da mesa quântica da Afrodite. Gratidão à Afrodite. Gratidão à Clarissa. Gratidão ao Criador por ser o canal escolhido aqui. Gratidão à Gi por me ter escolhido como parceira para fazer esta live. Gratidão às moderadoras. Gratidão a cada um que passou aqui. Cada uma que passou aqui. Gratidão. 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 Encerrando o portal da mesa quântica da Afrodite, encerrando o portal da mesa quântica da Afrodite, encerrando o portal da mesa quântica da Afrodite. Voltei. Bora lá na nossa água. Beber a aguinha. E aí fica o convite, meninas. Amanhã estaremos aqui novamente a partir das 9 horas. Convide as amigas. Eu vou ver se. Bom, o TikTok ele já coloca um recorte já direto, sozinho. Mas eu vou ver se eu consigo recortar e criar a playlist. Aí eu preciso que se vocês puderem comentar pra gente dar uma agitada, pra gente trazer mais mulheres para usufruir dos benefícios, né, do nosso servir, que é um servir que não é nosso. A gente fala é nosso, mas a gente sabe que ele é um servir de algo que é maior do que nós. Então, gratidão, como diz a Ruth, tá todo mundo bem? Alguém quer falar alguma coisa? Pode abrir os seus mix. Menina, minha água tá com gosto amargo de um chá. Credo. Bebe, Primeira vez que eu, Flávia. primeira, Bebe. primeira vez que eu senti. Olha só. Ele está do outro lado do oceano. Olha só.
está do outro lado do oceano. Quem disse que tem que ser no tempo e no lugar? A energia é atemporal, não tem como. Ela não tem tempo nem espaço. Imagina, eu estou 4 horas à frente no tempo hoje. Eu E estou esse 4 horas coração no tá. futuro. Que Diz? bom. Assim, Minha comenta, boca tá comenta. amargando. Você acredita que minha boca tá amargando? Minha boca tá amargando pela água. Flávia, isso Oi. significa que estás reprogramando. Porque, só para quem não sabe o que é que está a acontecer com a Flávia, explicar aqui um pouco o que é que está a acontecer, né? Eu também tive que estudar muito para entender porque é que as águas, umas ficam doces, outras ficam amargas, outras. Uma das coisas que acontece, Flávia, quando o pessoal começa a emagrecer, e isso aconteceu comigo, por diversas vezes. Eu tive muito tempo, eu era mulher que me levantava às 5 da manhã e ia caminhar. E nessa caminhada, quando eu ia para. Porque eu ia caminhar no meio da cidade. Às 5 da manhã eu não ia para o meio do campo, mas quando eu tinha folga, eu acordava um bocadinho mais tarde e eu ia para o meio do mato andar. Então ali não havia problema nenhum. Eu ia andar para o meio do mato, porque eu morava numa ponta da cidade muito louca. Imagina uma cidade que tem tudo perto, tipo supermercado, hospital, farmácia, tudo, numa única rua. Era exatamente esse lugar. E tu atravessavas a rua para o outro lado e estavas no meio do mato. O lugar onde eu morava era assim, na outra cidade. E costumo bastante deixar esse lugar porque eu tinha tudo. Eu não precisava de ir de carro para o supermercado, a não ser que eu trouxesse compras, bastantes compras. Eu não precisava de ir de carro para trabalhar e não precisava de uma série de coisas. Se eu precisasse de ir para o hospital. Gente, eu cortei um dos dedos com uma faca, eu abalei a pé para o hospital para ir, para ir fazer o curativo, só para terem uma pequena ideia. Dava 5 minutos. Ai, peraí. E o que é que acontece? Quando a gente começa a fazer essa caminhada, as moléculas, aonde fica armazenada toda a informação, e principalmente a informação de dor, elas começam, quando a gente começa a fazer caminhada, elas começam a libertar a camada de gordura que as protege. Começa a largar essa camada de gordura para essas toxinas que essa molécula guardou em memória, e vocês podem ver isso no estudo do Bruce Lipton, que ele fala sobre isso. Começam a sair essas toxinas, elas cheiram mal. Por isso é que muita gente, quando começa a emagrecer, principalmente as pessoas mais obesas, começam a deitar um cheiro muito estranho. E dizem assim, mas eu nunca deitei este cheiro. E agora que eu comecei a emagrecer, comecei a deitar este cheiro. Sim, porque as pessoas que geralmente estão acima do peso, elas têm essa camada de gordura em volta das moléculas que armazenam a informação com as toxinas que cheiram mal. Aí sai a molécula de gordura, sai essa camada de gordura e a toxina vai ter que sair. Ela sai pelos glândulos linfáticos. Onde é que são esses glândulos linfáticos? Nas nossas axilas e nas nossas virilhas. Vai deitar cheiro. Não tem como. Vai deitar cheiro. Por isso é que a água, ela toma a boca começa a ficar amarga, começa essa toxina que está saindo. E às vezes há medicamentos que fazem bem, mas sabem mal. Então sabem mal pelo bem que faz. É isso. Por isso é que a água tem esses gostos. Ela tem, provavelmente sim. Porque quando tu começas a tirar as mágoas, porque é que eu faço o que eu faço? Eu encontrei nas ferramentas alternativas essa justificação para remover essas dores, para recuperar os meus ossos com mais facilidade. Ainda no fim de semana eu falava com a psicóloga acerca disso. Atenção, ela é psicóloga e ela é Theta Healer.
E ela disse uma coisa bem interessante, que ela disse assim, a pessoa com quem eu me estava relacionando, e eu faço trocas com ela, libera as toxinas, Flavinha, libera a mágoa e aí tu vais emagrecer. Olha, só um à parte, Gi, eu já te passo a palavra, só um à parte. Tenho uma cliente que ela não conseguia emagrecer nem por nada, está com nutricionista desde o ano passado, há mais de 6 meses que ela está com nutricionista, e ela não conseguia emagrecer nem por nada. Recebi o depoimento, mostrei para a Gi. Ela emagreceu 3 quilos numa semana. Porque ela tem Era o isso que eu meu ia falar, a acompanhamento Luciana, né? e ela tem o meu acompanhamento e ela tem uma coisa que eu passo que é os florais. Por isso é que está aqui, eu estou a fazer assim de sinal com a água, porque ela tem os florais que ela toma e quando ela toma os florais ela emagrece. Ela para de tomar os florais ela engorda. Por quê? Porque os florais estão ajudando ela a emagrecer. Os florais têm lá alguma coisa com que ela acelera o metabolismo e ela começa a emagrecer. E ela já está aposentada na menopausa. Isso também não facilita. Gi, podes falar. Desculpa ter-te cortado, mas eu sei que tu ia abrir aí qualquer coisa. Não, eu ia lembrar, ia falar do depoimento da Luciana, acho que foi no CRPT, né? Que ela falou do emagrecimento dela. Bom, meninas, a gente já tá no avançado da hora. Então, gratidão a todas vocês. Hoje meu saco tá longe, mas começou com mensagem, vamos encerrar assim, nesse clima gostoso aí e torcer para que eu consiga colocar essa live no link direito, né? Abençoado dia de vocês, até amanhã e a gente encerra como, Flavinha? Cadê a Flavinha? 5, 4, 3, 2, 1, 0. Tchau. Tchau, meninas. Tchau, até amanhã, meninas. Fiquem com Deus. Até. Tchau.